Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Mais uma vez aqui estamos para, juntamente com você, nós estudarmos a lição da Escola Bíblica Dominical do próximo domingo. Estaremos iniciando o quarto trimestre de 2018 com a lição de número 1, Parábola, uma lição para a vida. E todo esse trimestre nós estaremos falando sobre parábolas. Quero pedir para você subscreva no meu canal. Visite também o nosso site www.moldado.com. No site você tem os vídeos, você tem uma mensagem escrita que introduz o tema da nossa lição e logo abaixo você tem os slides. Os slides você pode baixar grátis, não te custa nada. Seja bem-vindo em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estaremos estudando sobre parábolas. Jesus ensinou muito com parábolas. Jesus proclamou o Evangelho, falou sobre arrependimento, ensinou sobre o reino de Deus, falou sobre coisas futuras, deu lições de vida dos dias atuais, ensinando e explicando com parábolas, para que as pessoas assim entendessem melhor o seu ensino e pegassem melhor as suas informações, aquilo que ele veio fazer, anunciar o reino de Deus, levar a salvação àqueles que haviam e que estavam perdidos. Mas o próprio Jesus Cristo, nos 66 livros da Bíblia Sagrada, ele é apresentado através dos tipos, através das profecias, através de metáforas, enfim, ele é apresentado nos 66 livros da Bíblia Sagrada. Por exemplo, em Gênesis, Jesus é apresentado como a semente da mulher. Em Êxodo, Jesus Cristo ele é o Cordeiro Pascal. Em Levítico, Jesus ele é apresentado como o sacrifício vivo. Em Números, Jesus é a rocha ferida. Em Deuteronômio, ele é o profeta do futuro. Em Josué, ele é o capitão invencível. Em Juízes, Jesus é o nosso legislador. Em Rute, ele é o parente remidor. Em Samuel, Reis e Crônicas, ele é o Rei dos Reis. E também ele é o Senhor dos Senhores. Em Esdras e Neemias, Jesus Cristo ele é o restaurador. Em Esté, ele é o nosso intercessor. Em Jó, ele é o Redentor vivo. Nos Salmos, Jesus Cristo ele é apresentado como o bom pastor. Em Provérbios e Eclesiastes, Jesus é a nossa sabedoria. Em Cantares, Jesus ele é o amado da igreja. Nos profetas maiores e nos profetas menores, Jesus Cristo ele é apresentado como o Messias prometido. Em Mateus, Jesus Cristo ele é apresentado como o Salvador do mundo. Marcos disse do seu evangelho que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Lucas falou que Jesus ele é o Filho do homem. E em João, Jesus Cristo ele é apresentado como o Verbo, como a palavra de Deus para a nossa vida. Em Atos, Jesus ele é o bom consolador. Nas cartas universais, nas cartas de Paulo, enfim, em todas as cartas, Jesus Cristo ele é apresentado como a cabeça do corpo da igreja. Em Apocalipse, Jesus ele é o alfa e o ômega, ele é o princípio e o fim. Então o próprio Jesus Cristo, ele é apresentado desta forma, apresentado então como através dos tipos, através das profecias, através das metáforas, através de alegorias, e ele mesmo, para anunciar o seu evangelho, para falar a sua palavra, para anunciar o reino de Deus às pessoas, Jesus então usou parábolas, muitas parábolas. Nós vamos
falar sobre algumas durante esse trimestre, mas sabemos que há parábolas tanto no Novo Testamento quanto no Antigo Testamento. Nós vamos ver o exemplo disso. Então, uma parábola, o que é uma parábola? Uma parábola é uma história contada para explicar uma verdade, às vezes complexa. Jesus, ele contava parábolas para ensinar o seu evangelho aos seus discípulos e a todos aqueles que o seguiam. Uma parábola não narra coisas realmente que aconteceram. São histórias inventadas, mas que revelam verdades profundas. Parábolas são pequenas histórias, e nessas pequenas histórias, elas vão nos esclarecer, ela vai nos explicar um conceito, usando exemplos do dia a dia. Jesus, ele, para falar da salvação, ele usou a parábola do semeador. Para falar do reino dos céus, Jesus usou a parábola do grão de mostarda. Para falar sobre o perdão de Deus, Jesus contou sobre a história do filho pródigo. O amor ao próximo, Jesus falou da parábola do bom samaritano. E o juízo final, Jesus contou a parábola do trigo e do joio. Agora, qual a diferença de parábola e alegoria? Porque nós vamos ver aqui parábolas, dentro de parábolas, nós vamos ver alegorias, nós vamos ver fábulas, nós vamos ver metáforas, nós vamos ver símiles também. Mas todas elas não deixam de ser, estão dentro das parábolas. Por exemplo, a diferença de parábola e alegoria. Basicamente, os significados de parábola e alegoria vão se assemelhar. Uma alegoria é dizer coisas de uma maneira diferente, embora o significado e o sentido de parábola e alegoria praticamente vai ser o mesmo. A parábola está mais ligada às histórias breves, histórias descritivas, que vai transmitir uma única verdade ou vai corresponder a uma única pergunta, porque Jesus muitas vezes ele não só deu informações através de parábolas, mas também deu respostas contando parábolas. A alegoria é uma história mais elaborada, que fornece comparações possíveis em vários e todos os detalhes contidos dentro da história. De forma geral, mesmo podendo haver essa distinção, as narrativas bíblicas com tais características e finalidades são chamadas popularmente de parábolas. Então, se conta uma parábola. Uma parábola, ela tem, às vezes, uma única verdade, uma única informação, ou às vezes uma única resposta. Quando em uma parábola existe mais de uma informação, mais de uma resposta, e você tem comparações em todos os detalhes de uma parábola, aí nós podemos chamar de alegorias. O fato de uma alegoria ser denominada como parábola não altera o seu propósito, então também não altera o seu significado. A Bíblia contém muitos exemplos de alegorias usados para explicar verdades espirituais e também para prenunciar eventos posteriores, ou seja, as alegorias às vezes são usadas para falar sobre verdades espirituais e também para falar sobre eventos que ainda estão por vir. Os exemplos mais claros de alegoria na Escritura são as parábolas de Jesus. Nessas histórias, ou seja, nas parábolas que Jesus contou e algumas histórias até verídicas, as personagens e os eventos
representam uma verdade sobre o reino de Deus ou da vida cristã. Por exemplo, na parábola do semeador, em Mateus capítulo 13, versículos de 3 a 9, e também no Evangelho de Lucas, se eu não me engano, o capítulo de número 8, versículos de 4 a 15, nós vamos encontrar a parábola do semeador. A semente e diferentes tipos de solo vão ilustrar a palavra de Deus e várias respostas para cada tipo de terra que caía a semente. Por exemplo, quando o semeador saiu a semear, o que aconteceu? Uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram então as aves do céu e comeram aquelas sementes. Jesus falou que isso, a pessoa recebe a palavra de Deus no seu coração, que é aqui a semente, e logo o diabo vem e tira aquela palavra do coração daquela pessoa. Outra parte da semente caiu nas rochas, caiu nas pedras, e aquela semente até nasceu, até teve alguma raiz, mas ela não conseguiu crescer. Logo ela se murchou e morreu. Jesus disse que há pessoas que recebem a palavra de Deus na sua vida e até cria raiz, até nasce, mas devido ao sol, devido não ter como as suas raízes se aprofundarem, aquela pessoa acaba se distanciando de Deus porque não tem raízes para continuar na presença do Senhor. Outra parte da semente caiu em meio dos espinhos, e ali aquela semente que caiu no meio dos espinhos, ela teve raízes, se aprofundou até as suas raízes, cresceu, mas ela não produziu frutos, porque os espinhos, as outras plantas, sufocaram aquela plantinha ou aquela planta que estava ali. E aquela planta, então, não produziu frutos. Assim são as pessoas que recebem a palavra de Deus no seu coração e até tem raiz, até cresce, mas vindo os problemas, vindo as dificuldades da vida, vindo as adversidades, essas pessoas não conseguem superar esses problemas, não conseguem superar as dificuldades e acaba então perdendo a sua vida espiritual. Mas Jesus falou que uma parte da semente, ela caiu em uma terra boa e produziu 30, 60 e até 100 por um. Ou seja, Jesus disse que a palavra de Deus, quando ela cai em um coração honesto, desejoso de servir a Deus, de ser fiel a Deus, ele vai superar todos os problemas, vai superar todas as dificuldades e vai produzir frutos. Vai produzir 30, vai produzir 60 e alguns ainda produzem até 100. Então, é uma alegoria, tem várias respostas dentro de uma parábola. Também nós vemos a alegoria na história do filho pródigo, que também faz uso de alegoria. O filho titular representa uma pessoa comum, mas pecaminosa e propensa ao egoísmo, ou seja, uma pessoa que quer só para ele, que quer viver uma vida só para ele, uma pessoa interesseira que não pensa na vida dos outros. O pai rico representa Deus e a vida dura do filho, caracterizada pelo hedonismo, ou seja, pelo prazer da carne, pelo prazer de viver uma vida egoísta. E também posteriormente, depois, quando o filho, ele fica pobre, não tem mais nada, aí ele, pela pobreza, então representa o vazio do estilo de vida que vive uma pessoa ímpia, uma pessoa sem Deus, uma pessoa sem Jesus na vida. Ela tem uma alma vazia, porque sente falta de Deus, sente falta de Jesus na sua vida. Então, quando o filho volta para casa em genuína tristeza, nós temos então
a ilustração do arrependimento, ou seja, o filho pródigo se arrependeu de tudo que havia feito e agora ele toma uma atitude de voltar para a sua casa, ele se arrepende. Nos seus pensamentos, ele imaginava chegar à presença do seu pai e dizer para o seu pai que não importava o que ele ia fazer, mas que ele queria estar ali na sua casa, nem que ele fosse tratado como um dos seus jornaleiros. Mas ele não conseguiu falar nada disso porque o pai não deixou ele falar, recebeu ele com muita alegria. Então, no pai, cheio de misericórdia, vontade de receber o seu filho, que agora estava de volta, nós vemos a alegria de Deus quando nós nos voltamos contra o pecado e então vamos buscar o seu perdão para a nossa vida e procurar mudar a nossa vida, nos aproximar dele e viver com ele. Então, nós vimos alegoria e parábola. Aqui nós temos parábola e fábula. Diferentemente da parábola, a fábula é uma narrativa de objetos estáticos, né? Ou nós podemos chamar também inanimados, como nós costumamos falar um vaso, né? Como nós costumamos falar em árvores que representam homens, em vasos, enfim. E também seres irracionais são descritos esses objetos. E esses seres irracionais, eles são escritos em fábulas para demonstrando assim comportamento e sentimento e também razão humana. Isso significa que a fábula traz uma ideia totalmente imaginária. Um exemplo de fábula, para melhor você entender, pode ser encontrado em Juízes capítulo 9, versículos de 7 a 15. Esse texto aqui, ele fala de árvores que ungem um rei. Foram uma vez as árvores ungir para si um rei, e disseram à oliveira: reina tu sobre nós. Outro exemplo de fábula está no segundo livro de Reis, capítulo 14, versículo 9, onde fala sobre também as árvores, o cardo e o cedro. Agora, o texto registrado no livro de Juízes, capítulo 9, versículos de 7 a 15, ele também é chamado de o apólogo de Jotão. Trata-se de uma fábula, às vezes também identificada como parábola ou uma alegoria. Aqui foi contado aos homens de Siquém por Jotão, que foi o filho mais novo de Gideão. Gideão foi o 5º juiz de Israel. Isso aconteceu porque no contexto nós lemos que aconteceu um massacre. Gideão teve 72 filhos. Um filho é chamado de filho bastardo, que é o Abimeleque. O pai morreu e agora um dos filhos deveria ser o rei para reinar. E então Abimeleque, para assumir o posto de rei, ele chamou a si todos os homens de Siquém e persuadiu a esses homens a matar os seus 71 irmãos. Mas mataram 70, porque Jotão, ele conseguiu escapar deste acontecimento, desta matança entre os irmãos, entre os filhos de Gideão. Então Jotão ficou vivo. Mais tarde, Jotão ficou sabendo da história. E aí Jotão, ele vai se apresentar aos homens de Siquém. Ele sobe no monte Gerizim e agora ele vai contar, ele formula esta fábula. Então ele diz que chama a atenção dos homens e conta, e fala a fábula.
ele diz que várias árvores foram então em busca de um rei. E as árvores então buscaram para que a videira viesse ser um rei, mas a videira rejeitou. A oliveira também rejeitou ser rei. A figueira também rejeitou ser rei. E como nem a oliveira, nem a figueira e nem a videira quis ser rei, então as árvores foram procurar o espinheiro. E o espinheiro aceitou reinar sobre aquelas árvores. Jotão estava falando aqui sobre seres qualificados, seres que têm qualidade e que fogem de suas responsabilidades e não se deixam manipular pelos espinheiros, por aquela pessoa má. Uma pessoa que tem coisas más do seu coração vai governar sobre as pessoas boas, que um deles poderia reinar e rejeitam reinar. Então, pessoas de qualidades, às vezes, que têm qualidades, que têm capacidade para governar, e às vezes rejeitam o governo. Rejeitando esses governar, então vai ser governado por espinheiros, por pessoas más, que não vai agradar nem a Deus e também não vai agradar o povo, e vai acabar então corrompendo o seu governo e fazendo o povo sofrer. Nós temos aqui também a símile e a metáfora. Quando nós estudamos sobre o que é parábola, também é interessante compreender o que é símile e também o que é metáfora. Símile é uma comparação de coisas que se assemelham. Na símile, uma coisa é equiparada à outra para trazer um significado para nós. Por exemplo, em Isaías capítulo 53, o versículo 7, nós temos um exemplo de símile, como uma ovelha que permanece muda na presença dos seus tosqueadores, ele não expressou nenhuma palavra. Ou seja, as ovelhas, quando elas vão ser mortas, então elas se apresentam apresentam-se a elas diante dos seus tosqueadores, e até chegar à sua morte, essas ovelhas, elas permanecem caladas e morrem caladas. Assim também ele aqui é Jesus. Assim Jesus também, diante dos seus adversários, Jesus Cristo foi preso, Jesus Cristo apanhou, Jesus Cristo foi torturado, Jesus Cristo foi crucificado. Até a sua morte ele ficou calado. Ele foi como uma ovelha levada ao matadouro. Então isso nós chamamos de símile, quando nós comparamos aqui uma coisa a outra. A metáfora é uma figura de linguagem na qual o significado de um vocábulo é utilizado para descrever outro. Isso acontece por meio de uma comparação implícita e não explícita. Veja um exemplo de metáfora. Por exemplo, Mateus capítulo 7, versículo 15. Guardai-vos dos falsos profetas. Então, falso aqui já está dizendo que não é verdadeiro, é uma coisa falsa. Uma pessoa falsa, por exemplo, você pensa que ela é verdadeira, ela se apresenta como sendo uma pessoa honesta, parece que é uma pessoa sincera, parece que é uma pessoa honesta, parece que é alguém que dá bom testemunho, mas é uma pessoa falsa. E também aqui está falando de falsos profetas, falsos líderes, falsos pregadores, falsos ensinadores, falsos mestres. Então Jesus disse: guardai-vos dos falsos profetas. Então os falsos profetas, eles vêm até vós vestidos de ovelhas, ou seja, eles parecem ovelhas, parecem ser pessoas justas,
parecem ser pessoas sinceras que querem o bem do povo. Aí Jesus disse, mas interiormente, ou seja, está implícito, não consegue se ver, mas interiormente são lobos devoradores. Então, isso é uma metáfora. Comparado, se nós pegarmos símile e pegarmos também metáfora e compararmos a parábolas, nós vamos ver que a parábola ela é mais extensa e às vezes traz uma única verdade. A alegoria, ela traz várias comparações dentro de uma parábola, porém a símile e a metáfora, ela é mais breve. Às vezes uma frase, às vezes um significado dentro de um termo ou dentro de uma palavra. As parábolas no Antigo Testamento, nós falamos aqui já algumas. Algumas pessoas não sabem, mas no Antigo Testamento as parábolas elas já eram utilizadas através dos escritores bíblicos do Antigo Testamento. O uso das parábolas como recurso literário, ele é muito antigo. Nos escritos rabínicos, por exemplo, muitas parábolas podem ser encontradas. Os rabinos, geralmente, eles utilizam as parábolas para explicar verdades presentes nas Escrituras. Então, nós temos aqui algumas parábolas mais interessantes que estão registradas no Antigo Testamento. A parábola de Jotão, né, que nós acabamos de falar. A cordeirinha, que foi aquela parábola que Natã contou a Davi quando Davi pecou, para que Davi pudesse reconhecer o seu pecado. Os dois irmãos e os vingadores, o prisioneiro que escapou, a vinha e as uvas, a parábola do profeta Jeremias, as duas águias e a videira, o leão na gaiola e também a panela fervendo, escrito em Ezequiel capítulo 24, 3 a 14. As parábolas no Novo Testamento. Por todo o Novo Testamento, nós vemos muitas metáforas e comparações, parábolas também, símiles, são encontradas no Novo Testamento. Porém, as parábolas, elas são encontradas somente nos evangelhos e todas as parábolas registradas nos evangelhos, elas foram contadas por Jesus. Diferentemente dos rabinos, Jesus, ele usava as parábolas para proclamar o reino de Deus. Os rabinos não, usavam às vezes parábolas para criticar, usavam parábolas para julgar, usavam parábolas para falar, enfim, coisas desagradáveis ao reino de Deus, desagradáveis às pessoas. Mas Jesus usou as parábolas para proclamar a salvação, para proclamar o reino de Deus, para falar como se deve viver uma vida cristã verdadeiramente. Isso significa que por meio de parábolas, Jesus anunciava algo inédito que estava sendo revelado em seu próprio ministério. As parábolas de Jesus não podem ser comparadas com nenhuma outra parábola que hoje os homens até fazem e até existem. Nós podemos formar uma parábola para explicar uma lição, para falar uma verdade, mas elas nunca podem ser comparadas com as parábolas que Jesus contou, pois a originalidade das parábolas que Jesus contou, o propósito dessas parábolas são inigualáveis, ou seja, nunca podem ser igual e nunca podem ser comparadas com nenhuma outra. Então existem parábolas que são encontradas em um único evangelho. Já outras parábolas são encontradas em 2 evangelhos.
e outras parábolas são encontradas apenas nos evangelhos sinóticos e outras parábolas que são encontradas só no evangelho de João, que não é o evangelho sinótico. A lista das parábolas contada por Jesus no Novo Testamento até podem variar. Por que que isso acontece? Por que que elas variam? Porque elas são alvo de discussão entre os estudiosos da palavra de Deus. Eles discutem de fato se o que Jesus contou é realmente uma parábola ou é uma história verdadeira. Um dos textos mais discutidos nesse sentido é a história do rico e de Lázaro, o qual nós não vemos ali, nós, pelo menos quando nós olhamos ali, nós não percebemos que a história de rico e Lázaro seja uma parábola, até porque Jesus inicia dizendo: havia um homem, ou seja, existia um homem. Jesus não é mentiroso, ele não estava mentindo dizendo que existia uma pessoa. Mas muitos acreditam que esse texto não é uma parábola e outros acreditam que esse texto é uma história ou é uma parábola. Mesmo existindo essa discussão, quase todas as listas de parábolas, quando se faz uma lista de parábolas no Novo Testamento, lá está a história do rico e de Lázaro. Abaixo nós vamos citar aqui as relações das parábolas do Novo Testamento, que geralmente são aceitas pela maioria dos intérpretes da Bíblia Sagrada. Por exemplo, o joio no meio do trigo, uma parábola, coisas novas e velhas, casamento e luto, o tesouro escondido, a pérola de grande valor, a rede, o credor incompassivo, os trabalhadores da vinha, os 2 filhos, as bodas do filho do rei, o pai de família e o ladrão, as 10 virgens, a separação das ovelhas e dos bodes, a semente germinando secretamente. Tem mais: os 2 devedores, o bom samaritano, o amigo importuno, o rico insensato, a figueira estéril, a grande ceia, o construtor de uma torre e o rei guerreiro, a dracma perdida, o filho pródigo, o administrador infiel, que também inicia dizendo: existia um homem, o rico e Lázaro, servos inúteis, o juiz iníquo, o fariseu e o publicano, as 10 minas, o bom pastor e também a videira e os ramos. Jesus ele usava parábolas por 2 motivos principais. Com esse recurso, ele usava uma alegoria lúdica, ou seja, contava uma parábola para atrair de forma impressionante aquelas pessoas que estavam ali a ouvirem a sua mensagem. Então, ele usava muito o cotidiano, a vida diária das pessoas. E muitas pessoas, mesmo sem letras, iletradas, elas podiam compreender melhor as mensagens de Jesus. Por outro lado, os fariseus e demais questionadores de Jesus achavam que Jesus estava falando, que eles estavam ali diante de um enigma ou uma questão, assim como eles faziam com Jesus, para pegar Jesus em alguma coisa. Eles achavam que também Jesus estava contando aquilo e que aquilo era um enigma e queria também pegar eles. Mas Jesus nada disso estava fazendo. Jesus estava anunciando, ou estava ensinando, ou estava aconselhando como viver aqui na terra e garantir a eternidade no céu. Jesus então ministrava suas mensagens com facilidade em todos os níveis sociais
ele tinha conhecimento das mais diversas áreas da sociedade, ele sabia quais eram as suas necessidades. Jesus conhecia como funcionava a lógica dos fariseus e também dos escribas. Por meio de suas parábolas, Jesus levou aos seus ouvintes a mensagem da salvação. Jesus exortou também os crentes a serem vigilantes e também falou do arrependimento e também anunciou que as pessoas deveriam crer no Evangelho para que viesse a ser salvos. Todos esses ensinos, todas essas mensagens de Jesus, ele falou por meio de parábolas. Aos crentes, Jesus desafiava eles que eles deveriam colocar a sua fé em prática, isso também através de parábolas, exortando os seus seguidores também à vigilância quanto à sua fé. Quando seus discípulos tinham dificuldade para entender essas parábolas, então Jesus interpretava para eles, né? As parábolas, elas são divididas em 3 classes: parábolas verídicas, parábolas em forma de história e também ilustrações. As parábolas verídicas é uma ilustração tirada da vida diária. Portanto, o seu ensino pode ser reconhecido de uma forma universal. E nós temos aí, por exemplo, os meninos nas praças, a ovelha perdida e a dracma perdida. Parábolas em forma de história refere-se a acontecimentos, algo que aconteceu no passado e agora centralizados diretamente em uma pessoa, como o administrador infiel, o juiz iníquo. Então são histórias, são acontecimentos do passado que Jesus contou e trouxe grandes lições às pessoas daqueles dias e também traz a nós maravilhosas lições. As ilustrações, histórias que focalizam exemplos a serem imitados, como a parábola ou a história, né, do bom samaritano. As parábolas que abordam os temas centrais, quase todas elas, a maioria delas, elas aparecem registradas exclusivamente nos evangelhos, ou seja, no evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas. E nós vamos ver esses detalhes. Por exemplo, Lucas falou sobre a vigilância e ele então registrou 5 parábolas para falar sobre a vigilância: os amigos do noivo, o ladrão da noite, o mordomo fiel, a porta estreita e a figueira em flor. Sobre a hipocrisia, Lucas registrou 2 parábolas de Jesus: o guia cego e os meninos nas praças. Sobre o bom testemunho cristão, Lucas registrou 3 parábolas: a árvore e seus frutos, a candeia e o sal insípido. Sobre missões, Lucas registrou 4 parábolas: o semeador, a grande ceia, o edificador da torre e o rei em guerra. Sobre o amor, ele registrou 1 parábola, o bom samaritano. Sobre a oração, Lucas registrou 4 parábolas que Jesus contou: o amigo inoportuno, o juiz iníquo, o pai que atende ao filho, o fariseu e o publicano. Sobre o arrependimento do pecador, Lucas registrou 4 parábolas: os 2 devedores, a ovelha perdida, a dracma perdida e o filho pródigo. Também sobre a mordomia cristã, Lucas registrou 3 parábolas: servos inúteis, as 10 minas e o rico insensato. Sobre a cobiça das riquezas, Lucas registrou 3 parábolas: as aves e os lírios, o rico e Lázaro, o perigo das riquezas. Sobre o reino de Deus,
Lucas registrou 5 parábolas: a figueira estéril, o grão de mostarda, o fermento, os melhores lugares e os lavradores maus. E sobre a prudência, ele registrou uma parábola que Jesus contou: o administrador infiel. Então as Escrituras nos diz que Jesus falou todas estas coisas à multidão por parábolas. Nada lhes dizia sem usar alguma parábola, cumprindo-se. Isso era cumprimento de uma profecia. O profeta disse que ele diria, Mateus 13, 34 e 35, abrirei minha boca em parábolas, proclamarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Jesus usou também as cenas da natureza e da vida comum de seus ouvintes para ilustrar verdades espirituais contidas nas Escrituras. Na medida em que Jesus vincula os reinos animal e natural para ilustrar o mundo espiritual, os seus ensinos parabólicos tornam-se um elo que une o homem a Deus e a terra ao céu. Ao tomar suas parábolas da natureza, Jesus estava usando coisas que ele próprio tinha criado e nos quais tinha manifestado a sua criatividade e também o seu poder para contar ali as parábolas, usando ali a natureza e usando coisas que ele próprio criou. Na sua perfeição inicial, toda a criação foi expressão do pensamento de Deus. As nossas reflexões agora, né? Não se esqueça de subscrever no meu canal, visitar o meu site e não se esqueça também de deixar aí o seu like, ok? A respeito de parábola, uma lição para a vida. O que significa parábola? É a primeira reflexão. Então, parábola significa literalmente comparação. E como tal, ela foi utilizada para indicar uma história breve. Nós não podemos esquecer que em uma parábola existem várias comparações. E quando ela existe várias comparações, ela pode ser chamada também de alegorias. Então é um exemplo esclarecedor para ilustrar uma verdade. Agora, na Galileia, determinava o estilo de vida das pessoas. Veja bem, o que na Galileia determinava o estilo de vida das pessoas. Então, na Galileia, o mar da Galileia, também chamado de Mar de Tiberíades ou Lago de Genezaré, isso determinava o estilo de vida das pessoas. Qual o significado de sinóticos? Significa ver junto, ver da mesma perspectiva, vistos de um ponto de vista comum. Cite uma das questões mais importantes a ser considerada quando se lê uma parábola, ou seja, as questões mais importantes que nós devemos considerar em uma parábola. Procurar entender os elementos culturais operados em cada uma delas, pois apesar de elas serem uma síntese das experiências humanas, são histórias contadas a partir de outra cultura e de outro tempo. Então tudo isso deve ser considerado quando nós estamos estudando, meditando em uma parábola. Quais são as perguntas necessárias para se identificar uma aplicação prática de uma parábola? Então, nós devemos fazer algumas perguntas para parábolas, né? Para quem a parábola foi contada? Qual é a moral da parábola? Existe algum ponto culminante na parábola? Alguma interpretação é dada na passagem para a parábola? Então, essas são
questões que nós devemos identificar para buscar então uma lição dentro de uma parábola que pode ter alegorias, que pode ter símiles, que pode ter metáforas, que pode ter fábulas, enfim, nós vamos buscar esta lição para a nossa vida e nós com certeza nós vamos encontrar lições maravilhosas para a nossa vida. Durante esses 3 meses nós estaremos falando sobre parábolas que Jesus contou ou que no Antigo Testamento profetas contaram, e nós vamos aprender muito e vamos com certeza trazer para a nossa vida lições gloriosas da santa palavra de Deus. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família. Não se esqueça, subscreva no meu canal, lá no canal, né? E subscreva no canal e visite o nosso site. Do site você tem os vídeos em escrita, você tem os slides que você pode baixar grátis, não te custa nada, e não se esqueça de deixar o seu like. Deus te abençoe e até a próxima lição da Escola Bíblica Dominical.